Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, mas fique com a Bíblia aberta no capítulo 5 do Apocalipse. Verso de número 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, vamos ler, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. 10 também. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. O capítulo 5 do livro do Apocalipse descreve um momento de grande júbilo, mas algo inédito em todos os relatos que temos na Bíblia. É de fato um grande louvor, um momento de adoração. Nós vamos observar que ele é dirigido por um grupo de seres chamados viventes e também por 24 anciãos. E depois ele é seguido por milhões de seres angelicais e por fim por toda a criação. Aqui ele é chamado de um novo cântico, esse momento de louvor. A expressão diz respeito ao Cordeiro. Tudo o que acontece aqui está relacionado com o Cordeiro que foi morto. Intimamente nos faz então lembrar da morte de Cristo e aqui nos voltar para a sua exaltação. É um momento no céu em que Deus vai nos fazer transportar para a cruz e ao mesmo tempo para a sua glória em pensamentos e em gratidão. A expressão cântico novo aparece na Bíblia em vários lugares. Por exemplo, Salmo 33, verso 3 diz, cantai-lhe um cântico novo. Em Isaías 40, verso 3 diz assim, me pôs nos lábios um novo cântico. No livro de Isaías, capítulo 42, verso 9 e 10, diz assim, eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. O profeta está dizendo, Deus está fazendo uma coisa nova, Deus está trazendo à luz um novo mundo. Ele diz assim, então antes que isso aconteça, eu convoco vocês, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar, tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Isaías 42, verso 9 e 10. Então, nessa expressão da Bíblia, cântico novo, nós temos uma expressão de grandeza e exaltação divina. Abri neste texto, capítulo 5 do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é o livro das coisas novas também. É no Apocalipse que você vê falar sobre um novo nome, 2,17, 3,12 do Apocalipse. De uma nova Jerusalém, capítulo 3, verso 12, capítulo 21, verso 2. De um novo cântico, ou de um cântico novo, em Apocalipse 5, 9, onde acabamos de ler. De um novo céu e de uma nova terra, no capítulo 21, verso 1. E também no capítulo 21, verso 5, que diz que Deus fará nova todas as coisas. Há duas palavras gregas para escrever a palavra novo. A primeira palavra grega é neos. Neos quer dizer novo no tempo, algo produzido recentemente. A segunda palavra é kainos, não kairos. Kairos é tempo, kainos é novo. Kainos significa novo em qualidade. Nunca existido. Nunca existido. É este segundo vocábulo, precisamente ele que foi utilizado no trecho de Apocalipse 5, verso 9, onde está escrito, cantavam
um novo cântico. Querendo explicar e significar a qualidade daquela canção que os redimidos entoarão ali no céu. Sabemos, queridos irmãos, que a vida cristã, autêntica, verdadeira, ela é sempre a expressão de uma renovação. Toda a vida cristã, ela irradia uma eterna e renovada alegria, porque Deus sempre traz à vida dos crentes uma nova qualidade que a fé pode criar nos seres humanos. A fé verdadeira cria em nós uma dinâmica de renovação, de coisas novas. Na primeira criação de Deus, essa criação que nós temos hoje, que envelheceu, a Bíblia diz que os anjos cantaram, Jó 38, verso 7. Agora, estamos aqui no livro do Apocalipse, capítulo 5, quando é pré-anunciado a nova criação. E mais uma vez, então, eleva-se a adoração a Deus pela nova criação. O tema principal dessa nova criação, o centro dela é Jesus Cristo, chamado de Cordeiro de Deus no Apocalipse, de leão da tribo de Judá, de aquele que é digno, aquele que foi morto, aquele que comprou homens para Deus. Mas a pergunta minha é a seguinte: esse cântico chamado novo, o que é que tem nele de novo? Se você observar, ele diz aqui no verso 9: digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Porventura não é este o tema que tem norteado o louvor e a adoração da igreja em todos esses ou um pouco mais, de 2 milênios de existência da igreja? Porventura não é este o teor central de nossas pregações e de nossas canções? O Cordeiro que foi morto? Então, por que ele é classificado aqui como um cântico novo? Algo inédito, algo que nunca foi visto. Por quê? Esta é uma grande pergunta. Às vezes, nós cantamos um hino, ano após ano, nada acontece. De repente, um certo dia, espontaneamente, de uma forma diferente, nós somos tomados por uma inspiração e começamos a cantar aquele velho cântico, e o céu se abre, e você se sente elevado à presença de Deus como nunca antes. Qual a diferença? A letra é a mesma, a melodia é a mesma, mas o resultado daquele momento de adoração é outro. Você cresce na presença de Deus e sente o amor dele envolvendo você. A diferença está na forma como foi cantado, como nós cantamos, como nós tomamos às vezes aquele velho hino, mas fazemos dele algo extremamente inédito e novo, e cantamos como nunca tínhamos cantado. Ele é novo numa inspiração que é recebida do céu. Ele é novo numa forma diferente como nós o entoamos. Quando nós olhamos para a letra deste cântico do Apocalipse, ele parece ser familiar, mas ele é chamado de um novo cântico. E o que vai acontecer no capítulo 5 do livro do Apocalipse é realmente algo inédito, é algo realmente que nunca tem acontecido. É a maior adoração de todos os tempos. Agora é bom você entender, ela ainda não aconteceu. Isto aqui é uma profecia. Ela acontecerá no céu, logo após o arrebatamento da igreja. Deus quer que tomemos conhecimento desta profecia, porque nós estaremos lá naquele dia. Nós faremos parte daquela multidão. Nós cantaremos juntos com eles.
será o nosso cântico também. Você está preparado para esse dia? Está se preparando para ele? Para este evento extraordinário, grandioso, a maior adoração de todos os tempos? Esta adoração, de fato, ela começa a ser preparada no capítulo 4. No capítulo 4, verso de número 1, nós temos o arrebatamento da igreja. João, que está na ilha de Patmos, diz que olhou e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O que é que tinha acontecido já? A história da igreja. Depois dessas devem acontecer. O que vem depois que a igreja cumpre a sua tarefa? O arrebatamento. João tipifica, simboliza a igreja, representa os salvos que serão arrebatados. A porta se abre, a voz ecoa como de trombeta e João é arrebatado. João diz: fui arrebatado em espírito. A primeira coisa que João viu é o que nós vamos ver. João está ali, somos nós, milhares de salvos. A primeira visão que nós vamos ter no céu é do trono de Deus. E vamos ter uma visão resplandecente, fulgurosa, grandiosa da divindade, mas nos termos que nós podemos ainda ter, que são termos ainda limitados. João não consegue nem descrever aquela visão, e ele começa a descrever a pessoa de Deus em termos de pedras preciosas, de brilhos e de beleza, das coisas mais preciosas que tem na terra. E tudo que João sabe dizer é que era semelhante ao topázio, semelhante à sardônica, semelhante a isso, aquilo, a aparência do Senhor Deus assentado no trono. Irmãos, a realidade celestial é uma coisa completamente diferente do que nós conhecemos no plano natural. Existem 3 coisas que podem confundir qualquer estudante da Bíblia se ele não tiver o cuidado de levar em consideração quando diz respeito a coisas celestiais. Cuidado quando diz respeito a tempo. No céu não existe tempo. Cuidado no que diz respeito à distância. Não faz o menor sentido no mundo espiritual distância. Então é distância, tempo e espaço. Terceiro é o espaço, o lugar, o tamanho das coisas. Essas 3 coisas, quando diz respeito ao mundo espiritual, muda completamente. Vou dar só um exemplo para vocês. Jesus está acabando de despedir dos apóstolos, dos discípulos, e ele começa a subir aos céus. Lá no Monte das Oliveiras, quando ele ascendeu-se aos céus. A Bíblia diz que os apóstolos ainda estavam olhando Jesus subir. Aparece 2 anjos vestidos de branco e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, eles ainda estavam vendo Jesus subir. Este Jesus que foi recebido em cima, no céu, há de vir como para o céu vestis. Mas como? Jesus estava acabando de sair da terra, os anjos dizem: este Jesus que foi recebido. O céu é tão perto assim? O problema é que no mundo espiritual, distância, tempo e espaço é completamente diferente do que a nossa experiência nos diz. Ao mesmo tempo que ele estava visível ainda aqui na terra, ele já estava no céu. É uma dimensão elevadíssima. A Bíblia diz que no Senhor, em Deus, nós vivemos, existimos e movemos. Você entende isso? Em outras palavras, significa que Deus enche todo o universo. Então João, quando ele começa a relatar, é o que vamos ver.
Ele diz, é semelhante, e ele dá alguns detalhes, eu não vou ficar apegado nos detalhes. No final do capítulo 4, depois daquela primeira visão, após o arrebatamento, a recepção no céu, a primeira visão do trono de Deus, um aspecto tremendo do trono de Deus é que enquanto o mundo aqui embaixo vai estar em convulsão, porque o arrebatamento vai deixar o mundo de pernas para o ar. Lá, diante de Deus, a igreja se acha diante de um trono que tem um mar pela frente. João diz, semelhante ao cristal. O mar, primeiro, água não é sólida, cristal é sólido. Então é tudo diferente, é tudo elevado, é tudo difícil de você ler e dizer, já sei como é que é lá no céu. Não, a gente lê e parece que é aí que desaprende mesmo. Aí que você fica incapaz de dizer como de fato vai ser lá no céu. Um mar como de vidro, semelhante ao cristal. Você pega pelo menos a ideia aqui. Um mar de vidro significa que não tem ondas, não tem ventania, não tem turbulência, calmaria total. Enquanto a terra está em convulsão, lá no reino de Deus há uma perfeita tranquilidade e paz. Logo no finalzinho então do capítulo 4, depois desta visão, deste primeiro contato com a divindade, com o céu, com as coisas, as realidades celestes, a Bíblia diz assim, verso de número 10. E os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todos sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Lendo isso aqui, podemos entender que o capítulo 4, a primeira adoração que se faz ali no céu, é feita apenas ao redor do trono. E o tema dessa adoração é o Deus Criador, porque tu criastes todas as coisas. No capítulo 5, que é uma continuação, nós podemos dizer que o capítulo 4, estas expressões de louvor aqui no finalzinho do capítulo 4, é o prelúdio para a maior adoração de todos os tempos. Eles terminam dizendo, digno é o Senhor que criou todas as coisas. Adoração ao Deus Criador. Quando entra no capítulo 5, nós vamos encontrar agora adoração ao Deus Redentor. O tema do capítulo 4 foi criação, do capítulo 5 vai ser redenção. Capítulo 5, embora não muda nada, na revelação de João não tinha mudança de capítulos. O que João está falando aqui é uma sequência. Os 24 anciãos dobraram, jogaram as suas coroas aos pés do trono do Senhor Deus. Os seres viventes adoraram. E então a revelação continua. E vi. Agora o que eles não tinham visto aparece. No mundo do espírito, no mundo espiritual, a questão do tempo, espaço e distância, e também a capacidade de enxergar as coisas vai mudando. Ou seja, no céu você vai estar lá depois de 1 milhão de anos e vai acordar no dia seguinte e vai dizer, mas está tudo diferente aqui, apareceu coisas aqui que eu nunca tinha visto. E João olha para o trono então, a Bíblia diz, e via na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Toda a atenção agora volta-se para esse detalhe, um livro. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Alguém designou, deu para este livro um nome, e eu acho correto. O livro da redenção, que é também uma espécie de uma escritura original da terra. Se este livro não for aberto, a redenção da terra não poderá ser consumada. Por isso João está ali e ele está
pasmo diante daquela cena, porque o livro está, tudo parece que só pode funcionar dali para frente se for resolvido o problema daquele livro. Parece que tudo depende, o céu está parado, a igreja está ali, a terra está aqui embaixo, os seres angelicais aos milhões estão ali atentos para tudo. E a Bíblia diz: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? É aqui que começa a maior adoração de todos os tempos. No Velho Testamento, quando um judeu perdia a propriedade por causa de maus negócios, havia duas formas de redimi-la. A primeira acontecia quando aparecia um parente remidor, que tivesse condições e interesse de pagar o valor da redenção. A segunda forma de redimir uma propriedade perdida era aguardar o ano jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos. Nesta ocasião, todas as propriedades perdidas tinham que ser restituídas aos seus donos originais, segundo a lei de Moisés. Então este livro parece que tem a ver com esta redenção. Tudo indica mesmo que ele é um documento que precisa ser reivindicado, precisa ser aberto para que se reivindique a verdadeira propriedade da terra que faz muito tempo está sendo dominada por um usurpador que tem oprimido a humanidade. Mas neste momento entra um solista celestial. O solista celestial brada como um tenor e diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Naquele momento se comenta: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João diz: eu chorava muito. A Bíblia diz que lá no céu não haverá lágrimas. Mas acontece que aqui é um processo que está em andamento. Aquele céu em que não haverá mais lágrimas, ainda será o novo céu e a nova terra. Por enquanto, há um trabalho a se realizar. O arrebatamento não é o fim. O arrebatamento é um estágio no processo da redenção, em que Deus vai tirar a igreja da terra, levar para o céu e vai dizer: agora vocês se unirão a mim para nós terminarmos a tarefa. E a Bíblia diz que os santos na glória devem exultar com grande júbilo e ter as espadas nas mãos. Por quê? Porque ainda é tempo de trabalho, de guerra, de redenção. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Só existe um ser em todo o universo que cumpriu as exigências do Deus eterno, do Pai Celestial, e está revestido de credenciais para abrir aquele livro. É o seu Filho Jesus Cristo, que se fez homem, habitou entre nós, suportou a cruz, foi para a sepultura e ressuscitou. Só Ele. Ele tem as credenciais nas suas mãos, as marcas dos cravos. Ele tem a santidade, a pureza do Redentor que era necessário. O planeta Terra foi dado aos filhos dos homens no começo. Adão, o nosso representante federal, fez um mau negócio e perdeu a terra para Satanás. Desde então o inimigo vem dominando e oprimindo a humanidade, querendo ser o dono desta terra. Mas a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Jesus é o nosso parente remidor. Ele veio e pagou o preço do resgate. O inimigo, porém, se recusa a devolver essa propriedade. Ele insiste em se manter dominando este mundo. Quando acontecia a redenção pelo pagamento do resgate lá em Israel, e a devolução era recusada, o parente remidor buscava a escritura original que ficava guardada.
pegava aquela escritura original, levava diante dos anciãos de Israel, abria os selos, só ele podia, só quem pagasse o resgate podia abrir os selos. E quando se abrisse os selos e abrisse o livro, se conferia o nome do dono original da terra. E ao se conferir, executava-se a reintegração de posse, expulsando o invasor. Isto era um processo legal em Israel. No capítulo 5 do Apocalipse, então, nós temos o grande dia em que o nosso parente remidor tomará a escritura original da terra, executará a escritura, expulsará o invasor. Jesus Cristo, Ele é o único que pode fazer isso. Quando Ele começar a abrir cada selo desencadeará um processo de expulsão, de força espiritual, para pôr o inimigo para fora do planeta Terra, para tirar esse poceiro maligno, para devolver a terra para o seu legítimo dono, que é o Senhor nosso Deus. Mas antes, porém, que a ação judicial se inicie, vem a adoração ao Cordeiro. Quando ele é apresentado e ele aparece, aí todos os olhares se voltam para ele. Ele está bem no meio do trono, entre seres gloriosos. A Bíblia diz que naquele momento, ele toma o livro das mãos do Deus Pai. Aquele é um momento solene. A terra está em suspense. Até a igreja arrebatada está em suspense. Ele toma o livro. Quando ele toma o livro, entra em cena agora os 4 seres viventes e os 24 anciãos. São eles que vão dirigir a adoração. Antes de qualquer coisa, antes de executar a ação judicial, de empregar a força do juízo divino, tem um culto. Aliás, este é um toque tremendo e peculiar no livro do Apocalipse. Antes de cada ação de Deus para redimir este planeta, há um culto. Antes de cada tomada de posição divina na terra e no universo, contra Satanás e seus demônios, há um culto. É por isso que nós estamos sempre fazendo cultos a Deus. Entre cada batalha, entre cada luta, entre cada problema, você vem para a igreja e a gente faz cultos a Deus. É porque quando se adora e busca Deus, Deus nos reveste de energia, de força, para continuar lutando e vencendo. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes são os seguintes, guarda o que eu vou dizer. Os 4 seres viventes são descritos também no livro de Ezequiel. Sem entrar em detalhes daqueles formatos que eles têm, rosto de leão, aspecto de um cordeiro, de um bezerro, aspecto de águia, sem entrar nesses detalhes. Os seres viventes representam todas as hostes angelicais de Deus. Eles são os representantes diante do trono das hostes espirituais. E os 24 anciãos são os representantes dos santos do Velho Testamento e do Novo Testamento. No Velho Testamento, as 12 tribos de Israel tinham seus representantes, os 12 filhos de Jacó. Eram os patriarcas de Israel, 12. No Novo Testamento, os apóstolos, 12. Então nós temos os santos do Velho Testamento e os santos do Novo Testamento, ou seja, a igreja completa. A Bíblia diz que eles trazem na sua mão uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Muitas orações que ainda não foram respondidas, serão respondidas naquele momento. Já tem mais de 2000 anos que a igreja vem orando. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. Esta é uma das orações, esta é uma das principais orações que vai ser respondida naquele dia. Ela está dentro de um cálice, está representada ali por um incenso que está dentro de um cálice, que os 24 anciãos, como representantes da igreja, vai colocar diante do trono de Deus. E então começa o coro masculino de 28 vozes, 24 anciões e 4 seres viventes, e eles começam:
digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Como eu disse para os irmãos, este é o novo cântico, que tem uma letra bem conhecida dessa igreja militante, porque fala da dignidade do Salvador, da eficácia do seu sangue, da universalidade da sua igreja. Será novo porque será cantado como nunca antes fora cantado. O louvor daquelas 28 vozes ecoam muito lindo, muito perfeito, numa afinação impecável. E quando eles terminam de fazer a sua parte, a Bíblia diz: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Era apenas uma espécie de regência vocal. Eles eram os dirigentes daquela grande adoração. E aí eu vi ao redor do trono muitos anjos, e dos animais, e dos anciãos. Quando eles dão aquele primeiro sinal, o mundo espiritual é invadido, aparece, surge, não se sabe de onde. Milhões e milhões, milhões e milhões é cifra de bilhões. Bilhões, você sabe o que é isso? Ou nós falamos que o planeta Terra tem 7 bilhões de pessoas, mas milhões de milhões são bilhares. Bilhões. Milhares e bilhões proclamando com grande voz. E aí, então nós temos o grande coral de anjos em cena. Eles dizem novamente a mesma coisa: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Os bilhões de seres espirituais. Imagine aqui na terra, quando a gente vê as irmãs cantando, os irmãos, é tão bonito, é tão lindo. Imagine a perfeição e a afinação daquelas vozes cantando. Não apenas um coral, já vi grandes corais, já teve corais até de 5.000 pessoas, mas aqui é de bilhões, bilhões. Eles reverberam a mesma coisa, a dignidade do Cordeiro. Cantam ao mesmo tempo a sua glória e vão enchendo o universo inteiro de louvor. A primeira doxologia, o primeiro ato de adoração foi das 28 vozes. A segunda, dos seres angelicais, as hostes celestiais, aos bilhões. E agora vem a terceira doxologia, ou seja, ato de adoração. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5,13. A terceira doxologia inclui todo o universo. É como se fosse um círculo que foi ganhando espaço, foi crescendo e foi crescendo, até que não sobrou mais nenhum canto do universo em que não se ouvisse a expressão de adoração a Deus Pai, a Deus Filho. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Aqui diz o seguinte: tudo que está sendo dito, seja aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ou seja, a mesma adoração ao Pai é atribuída ao Filho, numa demonstração evidente de que o Filho é tão divino quanto o Pai. Tem a mesma glória, a mesma dignidade, o mesmo poder, a mesma honra que o Pai tem. Então é uma insanidade quando homens, quando seitas falsas dizem que Jesus é uma criatura, porque nesse caso aqui seria idolatria, né? Dar a uma criatura o que se pode dar só a Deus. Aqui não é idolatria, porque Jesus é Deus com o Pai. É um com o Pai.
é Deus Filho eternamente gerado do Pai, coexistindo com Ele de eternidade a eternidade. O termo aqui, criatura, que começa então a aparecer de todo o universo. O termo é quitisma. Quitisma em grego significa coisa criada. Isso envolve todas as criaturas, porquanto nada há fora do alcance da exaltação de Cristo. Possivelmente aqui está incluído até mesmo os anjos caídos e os mortos ímpios, que terão que reconhecer neste momento a maior adoração de todos os tempos. Eles terão também que reconhecer a dignidade e o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Embora isso não mude em nada o estado de perdição deles, embora isso não mude em nada a situação de condenação deles, mas eles terão que, mesmo lá no Hades, mesmo aonde estiverem, terão que reconhecer que só Ele é digno de toda adoração e de toda exaltação. É também aceitável acreditar que a própria natureza inanimada esteja incluída também, porque o pecado afetou o mundo físico profundamente, e este mundo físico também aguarda a sua redenção. Paulo escreveu: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, tudo nos leva a crer que neste momento, até a criação, rios, mares, árvores, florestas, tudo, animais, tudo vai estar adorando também a Deus. A adoração, portanto, será de âmbito universal, porquanto o Cordeiro é digno de tal adoração. O novo cântico, portanto, é o cântico da redenção e se tornará o cântico universal, cujo centro e objetivo focal é Jesus Cristo. E os 4 anciãos, agora bem chegando no final do capítulo, verso 14. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O amém do quarteto, o quarteto formado pelos seres viventes, vai encerrando o concerto. Aquele momento de intensa e elevada exaltação de todo o universo diante do Criador e do Redentor. Só relembrando, a primeira doxologia começou diante do trono com os seres viventes e os anciãos. A segunda aumentou seu escopo em um círculo crescente, incluindo inumeráveis milhões e bilhões de hostes celestiais. A terceira ampliou ainda mais o escopo, envolvendo os lugares celestiais, a terra, o mar e até mesmo o Hades, da qual participaram todos os seres criados, inclusive a própria natureza. Finalmente, o cântico retorna às circunvizinhanças do trono, no amém final dos 4 seres viventes. O círculo da adoração ficou completo, transformando-se em uma adoração universal a Deus Pai e Deus Filho. Conclusão, que sublime conceito temos em nossa frente. Jesus Cristo começou sua trajetória terrena de forma humilde e inexpressiva. E vai terminar a sua ação como Redentor, sendo aclamado como Senhor de todo o universo, o Rei soberano, Senhor de toda a glória. Quem podia imaginar naquele que Isaías disse, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quem começa como um renovo, que ninguém vê nada, termina no fim dos tempos, com o universo inteiro prestando culto a Ele.
sua pessoa exaltada sobre toda a criação. Tudo por causa de uma coisa muito simples. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi autenticamente humilde e irrestritamente obediente ao Pai. Quando ele veio a este mundo, a Bíblia diz que ele se achou na forma de homem, e nesta forma humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Na eternidade, queridos irmãos, todos os vencedores carregarão esta mesma divisa: obediência a Deus e autêntica humildade. É só isso que tem que fazer a marca, a divisa da sua vida. Obediência a Deus e restrita obediência a Deus e completa humildade. Agora é o tempo da humildade. É o tempo de sujeitar a Deus, é o tempo de renunciar, é o tempo de carregar a cruz, é o tempo. Mas vai chegar o tempo. Jesus disse: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Mais um problema de distância e espaço no céu, né? Imagine que tamanho será esse trono de Jesus, para milhares de crentes poder sentar com ele nesse trono. Tem muitas pessoas que ficam encabuladas com isso. Pode ficar encabulado porque não tem explicação ainda. Ele diz que vamos sentar, ele vai arrumar um jeito para todo mundo sentar com ele. É porque no céu tempo, espaço e distância são relativamente diferentes do que nós entendemos aqui na terra. Deus nos abençoe, que hoje nós possamos então cear adorando o Cordeiro que foi morto, adorando o Cordeiro que comprou homens de todas as nações, povos e línguas para Deus. Amém?